Olá, boa tarde. Pessoal, hoje eu estou aqui com a Maíra. Nós tivemos uma live algumas semanas atrás e nós tivemos problemas na live, coisa de conexão, coisa de internet. Nós ficamos com um chiado e quando eu baixei, ele estava com delay. E como é um tema muito legal, muito importante, que eu acho que vocês vão gostar muito, que é a doença celíaca. Eu achei que isso merecia retornar, então nós resolvemos fazer um novo formato, que vai ser mais ou menos uma conversa, como uma live, mas a gente está aqui de forma informal, conversando, trazendo para vocês. A Maíra, ela é professora, ela é musicista, ela é pianista e depois ela vai se apresentar para vocês. Eu queria falar um pouquinho como é que a gente olha, né, para a doença celíaca. Ela não é uma modinha, ela não é uma dieta de emagrecimento, é algo muito, muito importante, muito sério e que merece ter um olhar mais cuidadoso, tanto para a doença como para quem a tem, porque são pessoas que se sentem muito solitárias, porque não é dado devido, vamos dizer assim, a devida importância e atenção. Parece que é sempre uma frescurinha e não é. E a Maíra, ela já é minha assistida há alguns anos, né, em outras terapias, na metodologia também, mas o nosso último tratamento foi exatamente o tema dessa nossa conversa, que é a doença celíaca. Mas como é que a gente olha para a doença? Olha, dentro da humanometria, dentro da naturopatia, da acupuntura, dentro da energética, a gente pode olhar de duas formas para a doença. Você pode olhar em por que é comigo, como isso aconteceu comigo, ou olhar para ela de uma forma, entender ela como uma aliada, a doença como uma aliada. O que ela quer dizer para mim? O que é que ela me trouxe? Dentro do autoconhecimento, o que é que ela me trouxe? Para onde eu preciso me redirecionar? Porque dentro da metafísica, ela só está mostrando isso. Para onde eu tenho que ir? E pode olhar de uma terceira forma, que é com a aceitação e que fica tudo muito mais leve. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, depois dessa milhões de explicações, a Maíra para se apresentar para vocês e contar como é que foi todo esse processo dela. Conta para a gente, Má. Seja muito bem-vinda. Sandra, Gratidão por estar aqui de novo com a gente. imagina, prazer e a honra são sempre meus, sempre um prazer estar com você, como eu sempre digo. E, novamente, obrigada pelo convite, obrigada por essa atenção, porque é o que você falou, a gente se sente sozinha assim, é um assunto que não é dado a devida importância, e aí, como a gente vê muito na mídia, né? É para emagrecer, é a dieta da moda. Quando as pessoas sabem do meu caso, a primeira coisa que elas pensam realmente é isso. Que frescura, você não come nada, né? Então, é muito importante a gente estar aqui falando disso, porque eu não sou a única celíaca do mundo e as pessoas vão aí esbarrar com outras ao longo da vida, né? Uhum. Então, vamos lá. Eu sou de Amparo, foi assim que eu conheci a Sandra. Eu acho que eu tinha meus 15, 16 anos, alguma coisa assim. E eu sempre fui muito fã da acupuntura que a gente fazia. E desde então a gente vem fazendo vários tratamentos. E até que veio a pandemia, e então a gente parou de fazer o presencial. E depois que foram passando os meses, você começou a atender na humanometria. E aí eu tive um problema, eu entrei em contato com você. E eu lembro que você falou, vamos abrir pela humanometria, a gente pode ter uns resultados bem legais, e foi o que a gente fez. Então, o primeiro bloco, né, foram sobre assuntos pessoais, que, Uhum. assim, já na primeira sessão a gente tem resultados incríveis, conhecimentos, fichas que caem, que são realmente bem rápidos, né? E a gente desenvolveu todo o tratamento. E no meio desse tratamento, claro que surgiu o glúten, né? A questão da doença celíaca, e eu lembro que você falou, vamos terminar esse, depois a gente abre um outro só para o glúten. E foi o que a gente fez, né? E E, foi bem marcante, né? O tratamento nossa, em si foi bem marcante. O primeiro foi, mas o segundo, eu vou dizer assim, ele foi numa taxa de intensidade maior, é, porque você teve com que certeza. olhar
para dores, né? E como eu falo, gente, autoconhecimento traz dor. É só o início, é contínuo, é uma continuidade. Você vai se descobrindo e cada vez você quer mais, porque te É. traz resultados, né? Nossa, com certeza. Eu acho que como eu já tinha feito o primeiro tratamento, que já tinha levantado a poeira de um monte de coisa ali, que a gente já estava trabalhando, colaborou para que o segundo fosse mais intenso ainda, né? Então, É já uma que a gente lupa, está né? cavando para achar problema, o problema vai aparecer, né? Não, tem que limpar, tem que limpar. É, Por quê? Porque flui, porque a vida passa a fluir. Você vai tirando as pedras e o fluxo vai é. seguindo. Então, conta pra gente como é que você descobriu a doença celíaca. Como é que foi? Eu sei que não é tão Então, simples assim. não. Um dos grandes problemas da doença celíaca é o diagnóstico, porque nem todos os médicos estão preparados para suspeitar que os seus sintomas possam ser doença celíaca. Então, Aham, eles nem sempre pedem os exames que precisam, né? uhum. E então, assim, eu tinha um problema de ferro, meu ferro era muito baixo, e eu sempre fui muito magra, sempre tive anemia, mas eu sempre tomava o suplemento e o ferro subia. Dessa última vez, eu estava com o meu médico de sempre, a gente fez tudo igual, eu tomei o suplemento e não subiu nada. Então ele falou: olha, você vai ter que tomar intravenoso e tal, mas você deve estar com algum problema de absorção, né? Eu sugiro você procurar um gastro. E foi o que eu fiz. Eu procurei e a princípio eu tive um diagnóstico que não foi o de doença celíaca. Esse médico me disse que eu era intolerante ao glúten, que é diferente, não é a mesma coisa. Então, o intolerante ao glúten, ele também não pode consumir glúten, mas ele não precisa se preocupar com a contaminação cruzada. E é aí que é o problema do celíaco, Então, né? eu só conhecia até aí, né? E foi com você que eu me aprofundei para entender a doença celíaca, porque para mim É, chegava a alergia e a intolerância. Essa é, história da cruzada é que chegou contigo, que eu acho muito importante as pessoas saberem. é. Então, na verdade, são três coisas, né? Alergia ao glúten é uma coisa, intolerância é outra e a doença celíaca é outra. As Uhum, três pessoas não podem consumir glúten, mas o efeito que ele causa no corpo é outro, é diferente para cada uma das três, uhum. né? Então, eu tive esse diagnóstico que foi errado e eu segui minha vida consumindo um pouco de glúten aqui e ali e por mim estava tudo certo, né? Até que passeando aqui num parque de Campinas, eu conheci o meu atual médico. E aí ele falou assim: olha, Maíra, é complicado, porque você fez os exames tal, tal e tal. A gente precisa ter certeza que você não é celíaca, porque se você for e continuar consumindo glúten, é um problema muito sério, você pode chegar a ter um câncer de intestino, né? E claro que eu fiquei apavorada, eu passei com ele, a gente fez os exames que faltavam, a gente refez algumas biópsias, e aí veio o resultado, doença celíaca. E aí, então, assim, primeira coisa que bate é o desespero, né, Sandra? Minha vida acabou. Minha vida acabou. Porque eu perdi minha liberdade, agora eu não posso mais sair de casa, eu não posso mais comer fora, eu não posso mais comer na casa de ninguém, porque é aí que mora o problema da contaminação E cruzada, é né? uma Vou aproveitar, realidade. aproveitar e explicar um pouquinho o que é isso. Isso. Se eu for na sua casa, Sandra, e tomar um copo de água, o seu copo está contaminado com glúten, Uhum. porque na sua cozinha tem glúten, tem pão, tem bolo, tem tudo. E aí você lavou aquilo, o glúten vai para a esponja, e tudo que você lavar com essa esponja você Vai contamina. contaminar. Então, todas as cozinhas do mundo são contaminadas, né? A minha Essa é a também era. contaminação cruzada, né? Essa é a contaminação cruzada. Então, não tem glúten. Você não usou o teu copo para comer uma coisa com glúten, mas o fato dele ter sido lavado com a esponja, Outras que você esponjas. lavou as outras coisas, contaminou. Então, assim, eu não posso comer fora de casa, porque qualquer restaurante que eu for tem contaminação cruzada, né? E aí bate o desespero. E aí que a gente fala, pronto, minha vida acabou, não vou fazer mais nada, e agora eu vou ter que andar com marmita para cima e para baixo, que desespero. E assim, as milhares de contas de celíacos que eu sigo na internet falam muito isso, que a pessoa diagnosticada com doença celíaca, um dos lados mais importantes é o psicológico. Teria que ter um acompanhamento psicológico, uma terapia, porque é um luto, né, Sandra? É uma É vida um que luto. está morrendo ali. É um luto. E a gente, às vezes, ai, não, imagina que absurdo, não é tudo isso. A gente não dá Não, valor para esse luto. porque E é a um gente luto de si próprio. e a gente tem que passar por ele. É a única Uhum. maneira de superar, né? E, enfim, foi um desespero, eu chorei, eu não sabia mais o que fazer, eu passei por tudo isso daí. Só que, assim,
não tem o que fazer. É uma doença autoimune que não tem cura hoje em dia, né? Ainda não tem cura, a gente tem esperança que a medicina vá avançar nesse ponto. Mas, enfim, é uma doença autoimune, então, como eu disse, sempre que eu ingiro glúten, o meu sistema imunológico ataca o meu intestino. Então, as vilosidades que a gente tem no intestino delgado, né, ali no duodeno, elas vão se atrofiando. Então, tudo que eu como vai embora. Então, se você pegar meus primeiros exames, todos os nutrientes estão super baixos. Cálcio super baixo. Então, isso me gerou uma osteopenia, que é um passo antes da osteoporose. Então, assim, é sério, uma doença celíaca precisa ser tratada. Não é frescura. Não é frescura. E como foi que o tratamento te ajudou? O que você acha, Mal? O que ele trouxe para você? Olha, bom, autoconhecimento, né? Não tem nem como eu não mencionar essa palavra aqui, mas quando a gente começou a fazer o tratamento do glúten, a gente chegou no ponto que o ponto que me pegava era a minha falta de liberdade, né? Então, doença celíaca tirou a minha liberdade. De fato, tinha tirado, né? E esse foi o ponto de partida, a gente começou a trabalhar aí, né? E eu acho que entendendo melhor tudo que a gente viu no processo, me fez encarar isso de uma maneira mais leve. Isso não me define, essa é a questão. Eu tenho a doença celíaca? Tenho. Nada mudou, né? Porque, como a gente sempre fala, o tratamento não traz a cura. Eu não tenho cura para a doença. O que mudou foi o jeito que eu passei a enxergá-la. É a minha atitude perante a doença que mudou, né? Eu tenho a doença celíaca, eu vivo com isso, mas eu aprendi a lidar. Isso não é mais um peso. Isso deixou de ser um peso para mim. Como eu disse em uma das nossas sessões, antes eu acordava, nossa, eu sou celíaca. Eu ia dormir pensando nisso, eu passava o dia pensando nisso. Hoje eu nem lembro. Eu te juro que tem dia que eu esqueço. Óbvio, né? É bom a gente ressaltar isso. Não tem cura, né? Mas assim, dentro da metafísica, né, todas as nossas doenças, elas vêm dentro de um movimento para nos mostrar algo. Quando a gente vai trabalhar na metodologia, nós vamos falar de lembranças, né, memórias que estão além das nossas lembranças, né? A gente vai memórias que estão abaixo do nosso subconsciente, não está aqui na nossa lembrança, são coisas que a gente não lembra. Então, vamos pensar um pouquinho na sistêmica. Na sistêmica diz que o nosso DNA não é só um DNA físico, ele também é um DNA emocional. Então, tudo que a minha avó grávida da minha mãe, quando a minha mãe tinha 3 meses na barriguinha da minha avó, né? A sua avó, no caso, barriguinha da sua mãe, a Maíra já estava lá, já tinha um óvulo lá. Então, tudo que a sua avó passou, sentiu, a sua mãe sentiu emocionalmente, tenha acontecido ou não, mesmo que tenha sido uma forma de pensamento. Você sentiu, você registrou. Então, se a gente olhar por esse lado, a gente pode estar falando de até 7 gerações anteriores. Ah, você está querendo falar de reencarnação? Não necessariamente. Eu estou falando aqui, neste momento, de família, de hierarquia. Tá? Então, vamos pensar assim, uma viagem na maionese, total. Lá, a sua tataravó passou por um período de fome, porque foi guerra. Então, o marido saiu para a guerra, ela ficou com uma série de filhos, e a única coisa que ela tinha para comer era pão, né? Porque todos nós aqui no Brasil, a gente veio de imigrantes e nossas famílias passaram muito por isso. E o que tinha para comer, muitas vezes era só pão e pouquíssima coisa. Então, vamos imaginar que um dia essa mulher autogerou, né? Que a gente chama de autogerou uma sabotagem, pegando um pedaço de pão e gritando para ela mesma ou para o mundo: eu nunca mais vou comer isso. Isso ficou registrado numa célula dela, essa raiva, essa emoção intensa, esse trauma da fome, do abandono, né? Por que tá com a dor tão intensa vendo os filhos passarem fome? Porque é uma dor muito intensa. Então, é um trauma. Aquilo registrou numa memória celular dela. Tuque, 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 tuque. Isso pode estar chegando aqui agora.
tá? Então, Sim. é isso que a metodologia traz. A gente vai lá atrás, olhar para isso e acalmar e curar aquele trauma. E esperar que esse movimento venha se fazendo até você, ou Uhum. até os seus descendentes. E, bem ou mal, você desenvolveu muito bem, porque você é uma pessoa que cuida muito, né, do autoconhecimento, e os números dos seus exames foram surpreendentes. A gente Ai, não nem fala de acredito. cura, mas fala de uma resposta linda. É, eu acho que vale a pena mencionar, né? Tem um ano que eu tive meu diagnóstico e a cada 3, 4 meses a gente repete os exames para ir acompanhando e o número é sempre muito alto. Então, como é que a gente vê, né? Você mede o número de anticorpos, que se os seus anticorpos estão altos, se tem muito soldado na rua, porque a guerra está forte, né? Então, se os meus anticorpos estão altos, é porque eles estão lutando muito ali, a doença celíaca está pegando forte. E o ideal é que você abaixe, chegue lá no número limite. E não abaixava, e faz um ano que eu não como glúten, e não abaixava, e não abaixava. Coincidência ou não, fizemos o tratamento, trabalhamos, né, Sandra, sei lá, 15, 20 sessões, alguma coisa assim. Eu acho que foram 16 sessões. É, e aí, sei lá, na semana seguinte eu refiz os exames porque estava ali no prazo na época, e os números caíram. E eu tô cada vez mais próximo do ideal, né? Então tá funcionando, tá dando resultado, e eu tô muito feliz com isso. Ai, que Nossa, bom. porque isso me anima a continuar fazendo tudo super certo, Sim, né? sim. E é por isso que eu insisti, a gente está aqui de volta falando para as pessoas, porque, gente, vocês não estão sozinhos, né? Porque é a minha dor, é a sua dor, e a gente consegue mudar. E conta um pouquinho aquela coisa que a gente chegou em conjunto de criar a tua marmita pessoal, Ah, é. o teu kit, isso é super É, interessante. então, eu já vou linkar isso com outra coisa, né? Eu falei aqui, poxa, autoconhecimento e tal, mas, gente, autoconhecimento não são só flores, né? Tiveram sessões aqui que eu cheguei chorando, que eu saí chorando, e tá tudo certo, tá tudo bem. E dos dias que eu cheguei chorando, eu tava super chateada, porque eu fui tomar um suco com um amigo aqui em Campinas, e é óbvio que eu cheguei lá, eu não podia tomar nada, porque o liquidificador que elas batem, ó, esse é a população cruzada, o liquidificador que elas usam lá, elas batem aveia, aveia tem glúten, elas batem granola, granola tem glúten, então aquele liquidificador está contaminado. A faca que ela usa, a tábua que elas usam, lá tá tudo contaminado. Então, eu cheguei lá, eu não pude tomar um suco, e aquilo me bateu assim, gente, eu não posso tomar um suco. E me bateu muito forte. E aí, numa das sessões ali, né, a gente estava falando disso. Eu preciso ter, então, comigo o meu kit celíaco. E é o que eu tenho até hoje no meu carro. Então, no meu carro, agora, se você for lá, você vai achar um prato de comida normal, um prato de sobremesa, uma tigela, todos os talheres, um copo, tem até uma coqueteleira, tá? Para eu chegar nos bares e tomar uma caipirinha, porque, né? Vamos Meu combinar. Deus, né? É, e que mais? E tem um mixer, um liquidificador pequenininho, super prático, que aonde eu for, eu levo o meu, uso o meu, e aí eu vejo se os ingredientes do local não vão estar contaminados, né? Então, não passo mais por esse perrengue. E aí, assim, é uma solução tão simples, mas por que eu não tinha pensado nisso antes? Porque eu estava tão preocupada, ai meu Deus, eu tenho a doença, né? Tão focada no errado ou no pesado, A que eu não via a dor. solução. É, É, você estava e focada eu, só no porquê isso, né? E não é, assim, deixou de ser porquê e foi para quê, né? Eu sempre falo, gente, o porquê vai para dentro, você vai para o vitimismo. Mas quando você pergunta para quê, aí eu vou para fora, eu tenho um outro olhar. E foi aí é, que chegou a conclusão que qual é o cara? O que eu tenho é isso. Vou para aceitação, tenho isso, tá? E o que eu faço com isso agora? Como é que eu vou ser feliz aqui? Aí vai para é. aceitação e vem a leveza. É um É, caminho. e é assim, né? Aquilo é a metáfora do rio que você fala que é maravilhosa. Você tira as pedras, o rio flui. Uhum. Depois disso, Sandra, primeiro que eu já usei esse kit várias vezes, eu nunca mais fiquei na mão. E aconteceu de eu chegar nos lugares e, claro que não é sempre, mas as pessoas estarem preparadas para me receber. Então, por exemplo, eu fui num happy hour da minha empresa, num bar super famoso aqui, que coincidentemente a mulher, a gerente responsável ali pelo restaurante, ela é intolerante a glúten. Alguém da minha empresa falou que, olha, temos uma celíaca. Ela falou, não, tudo bem, ela pode vir.
A mulher comprou um pão sem glúten, ela me falou, não, vem cá, ela me levou na cozinha do local, eu montei o lanche que eu quis, e ali tudo não tinha contaminação nenhuma, porque eles nem podem ter. E assim, comi super bem, ainda trouxe para casa. Levei marmita, ainda eu que trouxe a marmita para casa, né, deles. Então, assim, eu acho que quando a gente tira o foco do problema, as soluções começam a vir. Sim. Né? Eu acho que E isso é autoconhecimento. E você está trazendo, né, uma coisa muito importante, que é essa diferença. Né? Por exemplo, eu tenho uma doença autoimune que é Hashimoto. Então, assim, eu tenho uma alergia ao glúten porque ele inflama, né? E como eu tenho Hashimoto, inflama, piora. Mas eu não tenho esse processo da tua intolerância. Então, são patamares completamente diferentes. Né? Eu devo comer? Não devo. Eu posso comer? Às vezes. Né? Com cuidado, ficar um pouco mais atenta, reduzir, porque agrava o processo da tiroide. Mas é isso que eu queria trazer a fundo para as pessoas, para que elas olhem com carinho para isso tudo. Não é só uma modinha. Né? Então eu lembrei, né, da gente falar isso, gente, ó, glúten não emagrece, tá? Tirar o glúten da dieta não emagrece. O glúten é uma proteína, então não é. Aí você fala, mas a prima da minha vizinha parou de comer glúten e emagreceu. Tá, porque ela parou de comer pão, bolo, pizza, hambúrguer, qualquer um que tire tudo isso vai emagrecer, Sim. né? E eu sou a prova viva, eu tô há 1 ano sem comer glúten, eu não emagreci 1 grama. Então não é ele que engorda. Pelo contrário, você tinha um processo de emagrecimento que a gente não conseguia localizar onde estava, né? Porque agora era inflamação no intestino. Exato, eu tirando o glúten, a boa notícia é a velocidade do intestino volta, né? Ela se regenera. Então, com isso, eu passo a absorver o que eu como. Então, sim, eu consegui ganhar peso, eu consegui manter o meu peso, consegui atingir minha meta. Então, não caio nessa. Glúten não emagrece. Tirar o glúten não emagrece. Nós localizávamos, né, a inflamação no intestino na acupuntura, mas procurava e não aparecia, né? Não fazia sentido, até esse santa caminhada nesse parque. E é isso, Má, estou muito contente. Conta como é que você está agora, depois do tratamento, o que é que isso te trouxe, como é que você vê, se você acha que isso pode ajudar, como é que está isso para você? Como é que está, Maíra? Eu acho que a melhor maneira de eu definir como eu estou agora é assim, a vida que segue. E a vida que segue da melhor maneira possível, porque isso não me controla mais, isso não me define mais. Saio sim com as minhas marmitas, dá trabalho, porque qualquer coisa que me chamam, vamos passar a tarde não sei aonde. Vamos, mas eu tenho que pensar quantas refeições eu vou estar lá. Vou ficar lá 5 horas, nessas 5 horas eu vou ter que comer quantas vezes? Então, eu preparo tudo, levo minha marmita. Então, dá trabalho? Dá. Mas é a minha saúde, eu faço com o maior prazer porque eu estou fazendo para mim, né? Então, para mim, não é, eu vou fazer só para mim, não é para mim. Você começou a se colocar em primeiro lugar, né? Não tem nada a ver com egoísmo, e sim estar bem para poder fazer bem ao redor, e se olhar e falar, olha, eu preciso disso, eu vou fazer isso, eu preciso daquilo, será assim, né? E transformar a sua vida mais leve. E assim, eu não tenho o menor problema de chegar onde for, abrir minha marmita, pegar meu garfo e comer, porque eu não tô nem aí, né? Mas é isso, eu fico muito feliz quando eu tô num local e eu abro minha marmita e eu sei que aquela comida é segura e eu não vou passar fome, eu não vou me restringir. Claro que eu nunca tô comendo o que as outras pessoas estão, mas tá tudo bem. Um exemplo, semana passada a gente foi num concerto e depois do concerto todo mundo, vamos para uma pizzaria. Eu falei, vamos para uma pizzaria. Só que eu não tinha marmita, porque eu não sabia que a gente ia sair depois do concerto. Então, um monte de gente, aquele rolo, aquela demora. Eu falei, bom, até esse povo todo ir para uma pizzaria, eu já fui para um local, comi o que eu podia e cheguei lá. E foi o que eu fiz. Eu posso comer em lugares que eu já conversei, aqui em Campinas, eu posso comer temaki e comida japonesa. Então, eu fui, comi 2 temakis, fui para a pizzaria, sentei com eles, me diverti, a gente conversou, a gente passou a noite lá, foi super gostoso. Não comi a pizza, mas tudo bem. Não perdeu nada. O que eu quero dizer assim, por que você faz isso? Você disse a frase, eu vou em qualquer local e abro a minha marmita e como de boa.
Por quê? Não tem mais aquele buraco. Isso eu chamo de auto-amor. Você completou isso com amor próprio. Então, se as pessoas acham, se elas não acham, é um problema delas. Não é mais um problema seu. Você não carrega mais esse peso. E eu tô comendo minha comida e tá tudo certo. Não é? E é isso, eu faço para mim, eu sei que quando eu tô preparando aquela marmita, eu tô preparando com amor, porque eu sei que a hora que eu tiver fome, eu vou abrir, eu vou comer, e eu quero o melhor para mim, né? Minha saúde. Então, e novamente, como a gente falou no começo, uma doença celíaca mal cuidada pode te dar um câncer, não é isso que eu quero. Então, vamos cuidar e vamos ser felizes. E a gente vai olhando e, se Deus quiser, né? E for de ordem, as coisas vão melhorando cada vez mais e te libertando cada vez mais, Sim, porque já foi um passo incrível. Então, eu queria nossa, agradecer muito você por estar aqui novamente, disponibilizando o seu tempo novamente, passando essa mensagem para as pessoas, porque as pessoas precisam, né? Essa identificação é muito importante. Eu falo que isso é altruísmo, né? Porque se eu mostro o que eu passei, como eu passei, que eu sou igual, eu gero amor pelo outro que está precisando. com E a certeza. gente tem que sair do eu, entrar um pouquinho no nós e ir muito além disso, ir para o todo, porque isso sim faz parte de espiritualidade, não de religião. Sabe? É um pouco maior, tirar o teu minuto, conversar Sim. aqui, fazer esse bate-papo entre nós, mas levando para muito mais pessoas. Então, eu fico Sim. muito feliz, sou imensamente grata Eu que e agradeço. super satisfeita com o resultado desse Nossa, tratamento. mas Muito ó, feliz. só vou acrescentar mais uma coisa. O tratamento que a gente fez focado ao glúten não resolveu só o glúten, né, Sandra? São Não. muitas outras coisas que a gente cuida. Que o problema inicial era o glúten, mas você vai cavando ali, vão surgindo tantas outras coisas. E eu lembro que eu tive um insight, né, depois de algumas sessões, eu falei, gente, olha quanta coisa ali que estava por baixo do pano, a gente vai tratando, vai resolvendo. Então, eu acho que se hoje eu estou pensando positivo, vendo as coisas com bons olhos, tal, é isso, é resultado de todas essas outras coisas que a gente conseguiu trabalhar com o tratamento. Porque você se propôs, você estava Sim. aberta, você teve coragem, que eu bato no ponto sempre. Gente, autoconhecimento é o início, mas é para quem é corajoso. Porque assim, você vai encontrar, vai ter que lidar com partes suas. Não adianta esconder a sombra debaixo da mesa, ela vai ficar lá. Não adianta você pegar a tua criança e ela faz birra e você esconde, ela vai voltar, ela vai controlar a tua vida. Então você vai Sim. pegando pedacinhos seus doloridos. Então tem que ter coragem? Tem. Mas vale a pena? Responde você. Nossa, se vale, meu Vale, Deus, e como vale. vale Eu já muito. estou pensando no próximo que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos lá. Eu já fiz muitos e estou entrando no novo agora. Estou entrando no novo. Ótimo, Até fiz um ótimo. círculo essa semana que foi fantástico. Encontrei coisas assim que eu realmente não estava na minha memória. Não fazia assim. Fez todo sentido, né? Então, esse faz todo sentido naquele momento que dá o start. Você para e começa a analisar com olhos mais frios, menos emocionais, vamos chamar assim, né? Vamos lá para o racional, vamos sair da linha das emoções, vamos verticalizar, entrar na linha das ideias. Então, vamos lá. Quando você quiser, estou aqui te esperando. Ok, Tá faremos, bom? com certeza. Mas Muito obrigada a obrigada. você Muito por obrigada. tudo. Nossa, você sabe que você é culpada de toda essa transformação, de tudo isso. Essa culpa eu Eu gosto. não teria conseguido sem você, essa é a questão. Muito obrigada, Má. Eu Imagina. falo que terapeuta ele vai lá, a função que eu encontro no terapeuta, tá? Cada um é cada um. Não vou generalizar. Eu acho que, assim, não gosto dessa palavra. Eu penso que nós temos várias plaquinhas, vários caminhos. O terapeuta tem que ir lá e tirar o pó dessas plaquinhas. E aí cada um é responsável por si. E não sou eu que curo ninguém. É autocura. Eu tiro o Sim. pó e as pessoas. A gente vai dando alicerce, mas as pessoas vão caminhando para a autocura.
Certo, Não, minha linda? isso é fundamental. Obrigada, Sandra. Beijo Gente. para você. E a gente vai se falando. Tá bom, gratidão. Vou postar Beijo, ainda tchau, hoje, tchau. tá? Tá Beijo. bom. Tchau. Beijo.